Boa noite a todos. Agora sim, estamos no ar. Bem-vindos novamente aqui ao Book Club do Genan. Muito bom estar de volta, né? Depois das minhas férias. E hoje a gente recebe o Dr. Carlos Eduardo Pompilho, nosso companheiro de grupo, coordenador do Genan como eu, que tem a muito tranquila missão de falar sobre o livro A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Cadu vai fazer a introdução ao livro, ele vai falar com vocês. Boa noite a todos que estão voltando ao Book Club, aos nossos membros aqui do nosso conjunto de pessoas que sempre estão conosco, os nossos habituês. Boa noite também àqueles que estão chegando hoje, né? E bem-vindos aí ao nosso clube de leitura, que já vai para o 9º encontro hoje, né? Eu pedi, o Cadu acabou de me dizer, você me deu a difícil missão, né, de falar do Thomas Mann, mas eu pedi ao Cadu que viesse porque ele traz ao grupo, né, uma visão que vem da formação médica dele, portanto, ele fornece, né, apresenta a nós, traz para a gente uma perspectiva diferente da perspectiva das humanidades, que é a minha, da Andréia e de outras pessoas aqui também, sobre essa obra literária, né? E pedi a ele, porque eu sei que ele é um grande admirador do Montanha Mágica e também do Thomas Mann, né? Então, é por isso que a missão de falar isso, de subir aí, nos ajudar a subir essa montanha, foi conferida a ele nesse nosso book club. Então, obrigada, Cadu, de ter aceito, não é? E boa noite, a palavra é sua. Muito obrigado, Fabi, pelo convite super gentil de estar aqui. Obrigado, Andréia, pela organização, agradeço muito. Realmente acho que eu sou um grande admirador do Thomas Mann, não sabia que eu era um grande admirador dele até começar a lê-lo, e eu acho que, do ponto de vista médico, a Montanha Mágica é um livro que tem bastante a acrescentar para a gente, né? Eu fiz aqui é um livro muito rico, né, como eu vou falar já já, e eu fiz um recorte, óbvio, né, das coisas. Tem das coisas que eu gostei de comentar, e tem uma série enorme de publicações a respeito do livro, tem resenhas, assim, das mais variadas fontes, é um livro muito estudado, um livro muito debatido, e é um livro que a gente poderia chamar de canônico, né, da literatura alemã. Então, assim, é uma contribuição bastante humilde, uma visão, assim, sem assim, falsas modéstias, mas é uma visão bem pé no chão, assim, de um leitor simples que ficou realmente muito entusiasmado com o livro, né? Eu recomendo muito que as pessoas leiam, e o próprio Thomas Mann disse que o livro tem que ser lido 2 vezes, né? O Riquet também falou isso, o livro tem que ser lido 2 vezes, porque, eu vou explicar por quê, mas em especial por causa da percepção do tempo que ele traz e tudo, né? Então, assim, eu tô com esse fone de gamer que eu roubei do meu filho, que eu tava com medo de que a voz saísse ruim. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem, né? Tá ok. Então, eu vou começar A aqui voz a está ótima. apresentação. Ótimo. Eu vou começar, eu separei alguns slides, eu vou mostrar, vou iniciar um compartilhamento de tela aqui, a gente ir mostrando algumas coisas para vocês que eu achei interessante, né? Vamos ver se aparece de uma forma legal. Vamos lá. Tá, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu só vou fazer o seguinte, eu vou poupar Maravilhosamente você. bem para mim. Ah, é? Ótimo. Uhum. Então, só vou poupar vocês da minha triste figura e vamos então voltar para a nossa apresentação. Tá aqui, pronto. Então, vamos lá. Eu vou tentar dividir essa apresentação em 6 partes, né? Devia ter dividido em 7, né? Vocês já vão entender por quê, mas ficou só em 6 mesmo. Eu acho que isso aqui vai dar certo. Eu vou tentar falar uma pequena introdução. Eu vou falar de Júlia, que é uma figura que eu aprendi a amar, e vocês já vão entender por quê. Eu vou falar de Paul Thomas Mann. Eu vou falar do livro Morte em Veneza. Eu vou falar do livro
a Montanha Mágica especificamente, e vou tentar esboçar rapidamente o papel da doença na Montanha Mágica e na obra de Thomas Mann de uma forma geral, né? Então, vamos começar já com essa introdução. Vamos lá. A ideia aqui é a seguinte. Então, a Montanha Mágica de Thomas Mann, ela é seguramente um dos romances mais importantes do século XX, né? A importância desse romance reside, entre outras coisas, em sua extraordinária riqueza. Ela é uma fonte infindável de interpretações, crítica, de personagens arquetípicos. Por isso, o livro persiste atual, surpreendendo leitores como eu fui surpreendido, de geração em geração, há quase 100 anos, né? A primeira edição do livro é de 1924. Eu vou tentar aqui reconstruir a importância do romance, tendo como um fio condutor alguns dos aspectos biográficos do autor. Por quê? Porque isso é indissociável, como eu aprendi. A gênese do livro, o papel das doenças e, em especial, a tuberculose, né? Como que ele faz para conduzir o enredo em relação a isso. Eu não pretendo realizar de forma alguma uma crítica literária e exegética sobre a obra, uma obra dessa envergadura. Eu nem me atrevo a fazer isso, né? Mas é possível encontrar diversas obras de crítica sobre a Montanha Mágica. Eu vou citar alguns autores que se debruçaram sobre ela. Tem um que é o George Lukács, que é super famoso, que aliás é homenageado no livro. Tem o Harold Bloom, tem o Hans Rudolf Waget, e no Brasil tem um trabalho minucioso de um autor chamado Anatol Rosenfeld, que deu aula, acho que na FEFELESH, se não me engano. Tem o Paulo Sutz, que é um professor lá de Curitiba, e tem essas traduções primorosas do Herbert Caro, que é um cara que conheceu o Thomas Mann pessoalmente e que ajudou a traduzir o livro da forma maravilhosa como está traduzido. Dizem que é uma das melhores traduções, né? Tem também um livro de um professor que fez doutorado lá na FEFELESH e agora está em Botucatu, chamado Richard Miskolci. Ele tem um livro chamado Thomas Mann, o artista mestiço, que é um livro extremamente interessante e que eu vou citar várias vezes durante essa conversa nossa, tá? Bom, então vamos começar, e sempre um bom começo é o nascimento, né? E, obviamente, não há nascimentos sem figuras maternas. Então, vamos passar para a nossa segunda sessão, vamos falar de Júlia. Então, é assim, em 1851, a 30 quilômetros da vila de Nossa Senhora dos Remédios de Paraty, em uma localidade chamada Graúna, uma senhora chamada Maria Luísa da Silva, paulista, descendente de portugueses e índios, pede que a liteira, uma rede, a gente não sabe ao certo, na qual os escravos a transportavam, pare. E ela pede para parar porque ela está em pleno trabalho de parto e as dores já não são suportáveis, junto com os solavancos da caminhada num terreno íngreme, de floresta e pedra e tal. Johann Ludwig Hermann Bruns, ou, como ele gostava de ser chamado, João Luiz Germano Bruns, o marido dela, é um rico comerciante e fazendeiro de Lübeck, que estava instalado no Brasil desde 1840, amigo da corte de Dom Pedro, e conhecido como Seu Germano, caminhava na frente, pediu para parar a comitiva, cujo objetivo era visitar uma outra propriedade da família, que era por ali, e acompanhou a retirada da esposa para a sombra de uma árvore. Ali, como descreveria posteriormente o neto da Júlia, um cara chamado Victor, ou Vico, como eu vou falar mais para frente dele, como ele descreve num livro onde ele fala sobre a biografia da família, entre cantos de pássaros, ruídos de macacos e o rumor do vento nas folhas das árvores, nasceu a quarta filha do casal, Maria Luísa e Germano, Júlia da Silva Bruns. Júlia, ou Dodô, como Ana, a escrava moçambicana responsável por seus cuidados, a apelidou desde muito cedo, viveu no que ela mesma descreveu nas suas memórias,
cujo nome é Da Infância de Dodô, ou Aus Dodos Kinderheit, que ela escreveu em alemão, A Mão, em 1903, que ela viveu num paraíso tropical, brincando nas praias e florestas brasileiras, de pés descalços, no clima quente e agradável dos trópicos, até 6 anos incompletos. Essa aqui é uma foto dela já velhinha, né? E essa aqui ela é moça, né? Tem uma carinha super jovial. Aí, quando ela tinha 6 anos, o que aconteceu? Sua mãe, Maria Luísa, viria a falecer em decorrência de complicações de um derradeiro parto. Júlia lembra vivamente de acompanhar o féretro e da imagem de sua mãe muito branca no caixão, acompanhada do bebê que acabara de dar à luz. Também não resistiu ao nascimento, né? Depois disso, o pai dela, o seu Germano, decide levá-la, juntamente com seus irmãos, para serem educados em Lübeck, no norte da Alemanha, onde moravam sua avó e seu tio. É importante lembrar que Lübeck, nessa época, era uma cidade independente, né? Ela fazia parte da Liga Hanseática, lá que eles falam, dado que a Alemanha não era unificada ainda, né? A Alemanha só ia ser unificada em 1871. E essa cidade, Lübeck, perto de Hamburgo, um porto, tinha uma forte influência nórdica, uma forte influência escandinava. Era uma cidade fria, escura, protestante, de cultura escandinava, totalmente diferente da vida que Júlia tinha até então. Conta-se que ao chegar, várias fontes contam isso, né? Conta-se que ao chegar com seus filhos em Lübeck, Bruns teve que dispersar com assobios e declarações ríspidas uma pequena multidão que seguia a família de morenos aos gritos e risadas. Júlia trajava um vestido amarelo e um chapéu panamá, de tal forma exóticos ao local, que o furor provocado causou constrangimento geral. Bruns falava português em casa, diferentemente de outros imigrantes alemães do Brasil que mantinham a língua nativa em seus lares. E, consequentemente, Júlia não falava uma palavra da língua paterna, do alemão. Em Lübeck, apenas a sua irmã Mana falava a sua língua. Júlia ficou inconsolável quando seu pai e Ana retornaram ao Brasil algumas semanas depois. Ela e a irmã foram mandadas para um colégio interno, onde elas deveriam aprender a língua, a cultura alemã, e além de se tornarem protestantes. 10 anos depois desse evento marcante, Júlia se casa, num casamento arranjado. Ela se casou com um comerciante, depois senador e cônsul vitalício, né, chamado Thomas Johann Heinrich Mann, 12 anos mais velho que ela. Do casamento nascem 5 crianças. Aqui é a Júlia. Do casamento nascem 5 crianças. Heinrich, em 1871, o mais velho, e Thomas, 1875. São esses dois da foto. Esses dois são 2 dos principais escritores alemães do século XX. Ambos são considerados escritores canônicos que mudaram a literatura alemã no século XX. As 2 filhas de Júlia, uma apelidada de Lula, nasceu em 1877, e a outra chamada de Carla, em 1881, se suicidaram. O referido Victor, é o filho mais novo dela, nasceu em 1890. Paira sobre Vico, que é o apelido do Victor, a possibilidade de ter sido fruto de uma relação extraconjugal de Júlia com seu professor de música, um jovem compositor e maestro polonês de origem nobre. Não se sabe ao certo se isso é verdade, mas o fato é que Thomas Mann retratou esse evento nos filmes de Thomas Buddenbrook, ao ver sua esposa Gerda, também ela de origem não alemã, tendo lições de música com von Totta, no seu romance de estreia, Os Buddenbrooks, que foi o que rendeu a ele o Nobel, como a gente vai ver mais para frente. Vamos falar um pouquinho das filhas, né? Lula Mann casou-se com um banqueiro, mas era extremamente infeliz. Ela tinha talento para escrever, segundo seus 2 irmãos mais velhos, mas rendeu seu casamento conforme conta a biógrafa oficial da família, Marianne Krull. Ela teve vários relacionamentos extraconjugais e era considerada dependente de morfina. Após a morte do marido, em 1922, ela empobreceu consideravelmente devido à inflação que reinava na Alemanha
pré-Segunda Guerra, né? E acabou se enforcando em 1927. Há citações de Julia Lula nos Buddenbrooks e no Dr. Fausto do Thomas. Carla, por sua vez, era atriz, mas não fez muito sucesso. Para não ser mais dependente da família, também resolveu se casar. Quando percebeu que seu cônjuge Arthur Gibbon, tinha relações extraconjugais, iniciou uma longa crise que culminou com sua depressão e suicídio, contando apenas com 28 anos de idade, ingerindo cianeto. Seu irmão mais velho, Heinrich, tratou do seu destino numa peça, e Thomas também a cita no Dr. Fausto. Victor Vico escreveu uma biografia bastante romantizada da família Mann, chamada Éramos Cinco, olha só, né? Em que não cita, por exemplo, o rompimento entre Heinrich e Thomas por questões políticas relativas à Primeira Guerra Mundial, entre outras omissões. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Ele trabalhou na Alemanha nazista, mas foi respeitado e querido pelos irmãos mais famosos. A irmã de Júlia, Mana, faleceu ainda jovem, lá em Lübeck mesmo. E Thomas Heinrich, seu marido, morreu de câncer de bexiga quando Júlia tinha apenas 40 anos de idade e era bastante bonita, segundo constam os registros biográficos da época. Além disso, Júlia tinha dons musicais, cantava e tocava piano muito bem. Há relatos de que ela tinha uma risada escandalosa e adorava festas e saraus, o que contribuiu muito às descrições de seus contemporâneos a respeito de sua beleza e sensualidade, não muito características à cultura alemã da época. Porém, abre aspas, a musicalidade e a beleza atribuídas a Julia Mann tinham, em sua época, um componente negativo que não podemos ignorar, qual seja o estigma de uma sexualidade sem limites, desviante e ameaçadora para a ordem familiar burguesa. Eu cito o Richard Miskolci num artigo que ele escreveu para o Cadernos Pagum, da Unicamp, depois eu vou botar as referências de todas essas coisas aí para vocês. O casamento com Thomas Johann Heinrich, em junho de 1869, foi um casamento de conveniência, já que ambos haviam tido amores muito mais intensos na juventude, mas inaceitáveis em termos sociais. A noiva, Júlia, era considerada a mulher mais bonita da cidade na época, mas o fato de ser alguns centímetros mais alta do que o marido era visto por alguns como prova de que eles não formavam o par ideal. Após a morte do marido, todavia, houve uma mudança brusca no padrão de vida da família, muito devido ao testamento que Thomas deixou, obrigando Júlia a vender a sua casa em Lübeck, desfazer-se da empresa, e apesar de ter uma pensão bastante generosa, eles tiveram que se mudar de Lübeck, talvez o Thomas pressentindo que a fama da família não era uma fama muito boa na cidade. Com isso, Júlia mudou-se com seus filhos para Munique, em julho de 1893, cidade considerada mais liberal e propícia às artes, instalando-se em Schwabing, bairro dos artistas, né? Tipo uma Vila Madalena de lá. Lá, a viúva ainda preservara muito de sua beleza da juventude e passou a oferecer recepções concorridas entre os boêmios da capital bávara. Júlia participava embevecida de bailes de carnaval e era tão ou mais cortejada do que as filhas que já estavam em idade de se casar. Dizem que o marido de Lula a cortejou antes de cortejar a própria filha, né? Isso também é o Miskolci que conta. Toda a história dessas perdas e reconfigurações que Júlia teve que fazer para terminar a educação de seus filhos estão na sua biografia da infância de Dodô, sempre falando com muita saudade de sua infância, de seu país natal. Júlia foi bastante ligada às suas crianças, mas sempre se sentiu exilada. Nunca mais voltou ao Brasil, até sua morte em 1923, aos 71 anos de idade. Júlia falava um alemão perfeito, com o sotaque nortista de Lübeck, mas Victor escreve que em seu leito de morte, suas últimas palavras soavam com um R puxado e a melodia de sua língua natal. A vida de Julia Mann teve recentemente um interesse super renovado devido à publicação em 2018 de um livro chamado Julia Mann, a mãe de Heinrich e Thomas Mann, por Dagmar von Gersdorff. Foi em 2018. Esse livro não tem tradução para inglês nem para português, só tem alemão.
Professora Verônica Fischner, que é uma pessoa que eu acho que a gente ainda tem que entrar em contato, ela é professora associada de estudos germânicos da Dartmouth e também professora adjunta do Departamento de Educação Médica da Geisel School of Medicine e do Departamento de Literatura Comparada da mesma instituição. Olha só, ela é filha de um pai alemão e uma mãe brasileira. Nasceu no Rio de Janeiro, praticamente morou a vida inteira em Berlim. Ela fala português, inglês e alemão. Ela está escrevendo uma monografia sobre Julia Mann, que interroga o fato, para ela, inusitado, de que Thomas e Heinrich, apesar de serem dois dos mais importantes e estudados autores alemães do século XX, a influência da sua mãe e sua história na vida e na formação deles é praticamente ignorada. A obra vai se chamar The Magician's Mother, The Story of Coffee, Race and German Culture. No Brasil, a gente tem vários estudos sobre Julia Mann. O mais importante para quem quiser se aprofundar na vida dessa pessoa incrível e extraordinária são, depois eu vou botar também, Terra Mátria, A Família de Thomas Mann e o Brasil, de Karl Kuschel e Paulo Sott, de 2013. Na Rede dos Magos, uma outra história da família Mann, de Marianne Krull, que é a tradução da biógrafa oficial da família. Julia Mann, Uma Vida entre Duas Culturas, uma série de ensaios sobre a matriarca dos Manns, organizado por Maria Strauss e Dieter Senn. E, finalmente, o romance Ana em Veneza, do João Silvério Trevisan, ficção bibliográfica sobre a sua vida, né? Ele coloca a Ana, que era a babá da Júlia, ela e uma outra pessoa para conversar em Veneza, fazendo uma misturinha das coisas, é bem interessante. Há também o trabalho desse professor Richard Miskolsky, que eu citei, e tem esse artigo Uma Brasileira, a outra história de Julia Mann, Os Cadernos Pagu, e esse livro, Thomas Mann, um artista mestiço. Thomas Mann evitava falar de suas origens brasileiras, diferente do irmão Heinrich. E quando fazia, ele mencionava uma certa latinidade, trazida pela mãe e herdada por ele e seus irmãos. O livro de Júlia, apesar de ter sido escrito em 1903, o livro de memórias, né, ele só foi publicado em 1958, por inúmeros obstáculos colocados pelo seu mais famoso filho, né? Depois que ele morreu, publicou. Para encerrar essa sessão sobre Julia Mann, eu vou deixar a citação de Anatol Rosenfeld, no ensaio Thomas Mann, que tem no livro Morte em Veneza, né, da Companhia das Letras, esse novo que saiu, ele tem esse excerto aí. Então, diz Rosenfeld, abre aspas, a separação parece ser a condição do homem que tem uma missão espiritual a cumprir. Embora não seja necessário levar isso ao ponto de ir ao deserto ou a um convento, como faziam os profetas e fazem os monges. Muito cedo, Thomas Mann se convenceu de sua missão de escritor e artista, tendo a clara intuição de sua situação anormal de artista dentro de uma sociedade burguesa. Ele teve sua sensibilidade para esse fato enormemente aguçada por essa anormalidade de sua ascendência entre as famílias tradicionais de sua cidade natal. Assim, o mero fato anedótico de que sua ascendência parcial de brasileiro influenciou poderosamente toda a sua obra e a apresentação de seu retrato aqui se reveste de um valor muito mais profundo do que de início poderia parecer. Fecha aspas. Voltaremos a esse ensaio do Anatol Rosenfeld, mas o importante é ressaltar que a tese da professora Verônica Fischner, para os analistas e para os críticos brasileiros, ela já é dada como certa há bastante tempo, né? Vamos passar, então, agora a falar um pouquinho sobre o autor, o Thomas Mann. Então, vamos lá. Paul Thomas Mann. Em 6 de junho de 1875, em Lübeck, nasce o segundo filho do casal Julia e Thomas Heinrich, Paul Thomas Mann. Paul, em homenagem ao primeiro amor de Julia, olha só, Thomas pelo pai. Thomas, portanto, como ficaria conhecido, teve uma infância feliz, segundo suas próprias palavras. Era um aluno de regular para ruim e foi reprovado no Abitur, exame que é parecido com o vestibular lá na Alemanha. Em 1891, quando seu pai morre de câncer de bexiga, conforme a gente falou, Thomas tinha 17 anos de idade. Todos se mudam para Munique em 1893, menos Thomas, que teve que permanecer em Lübeck para terminar seus estudos
no Catarinium, tendo ficado hospedado na pensão de um professor, por cujo filho ele se apaixona. O filho desse professor chamava-se Wilhelm Kemp e tinha feições exóticas que revelavam sua mistura étnica, e foi imortalizado por Thomas Mann como Pribislav Rip, na Montanha Mágica, com aqueles seus olhos kirguizes e a história da lapiseira, chave para entender o relacionamento de Hans Castorp com Cláudia Chauchat. Thomas Mann começou a escrever muito cedo, e segundo dizem, Júlia defendeu as aptidões de seus filhos junto ao pai, que insistia em que seguisse uma carreira de negociante ou de político. O irmão Heinrich era muito inquieto. Desde a mudança para Munique, ele viajava constantemente, passando longos períodos na Rússia e na Itália, muitas vezes acompanhado pelo irmão, 4 anos mais jovem. Ninguém trabalhava, né? Porque assim, eles tinham aquela pensão lá, então os caras pegavam o dinheiro e iam viajar para a Europa. Juntos, eles editaram jornais e escreveram contos e ensaios. E na Itália, Thomas começa a escrever os Buddenbrooks. De volta a Munique, ele tornou-se um dos editores do jornal satírico-humorístico Simplíssimos. Nessa época, ele se apaixona por Paul Ehrenberg, um violinista excelente e pintor impressionista alemão. Com base em cartas e diários que foram só recentemente divulgados e traduzidos, Mann parece ter mesmo ficado obcecado por Ehrenberg, e de fato eles tiveram uma relação pessoal intensa de 1899 até cerca de 1903, mas Mann não foi correspondido. Vários personagens de Mann são baseados em Ehrenberg. Mann mais tarde definiria o amor dedicado a ele como a experiência central de seu coração. Ele resolve, para tentar se curar desse amor, servir o exército e se arrepende rapidamente. A família intervém e corrompe o médico, veja só, nossa participação, para conseguir dar um atestado para ele e afastá-lo por falsos problemas de saúde. Em 1901, é editado os Buddenbrooks, e Thomas Mann se torna um dos escritores mais notáveis do século XX, no plano internacional, contando apenas com 26 anos de idade. Em 11 de fevereiro de 1905, ele vai se casar com Katia Pringenheim. Eu vou falar desse casamento já já. Vou passar umas fotos aqui. Isso aqui é Julia Mann com Heinrich, Thomas Mann, pequenininho, e a moça era a Júlia. Aqui os 4. O Victor não tinha aparecido ainda. Então, Heinrich, Thomas, Júlia e Carla. Aqui Thomas Mann com Heinrich. Aqui de novo, eles mais velhos. Aqui é uma foto do Thomas Mann jovem, provavelmente com 20 e poucos anos de idade. E essa foto aqui é a foto mais ou menos da época em que ele publicou o livro, 26 para 27 anos, com esse olhar penetrante, né? Então, assim, aqui Thomas Mann com um amigo. Aí ele conhece essa pessoa. Essa é Katia Pringenheim. Eu vou falar dela já, mas assim, a Katia era a neta da ativista pelos direitos da mulher chamada Hedwig Dohn. E nos anos seguintes, casa com a Katia. Eu achei ela sensacional, a Katia. A história do Thomas Mann é uma história de grandes mulheres, né? Essa aqui no dia do noivado. Olha que coisa interessante, né? E aqui são ele com a Katia com os 6 filhos, vou falar já. Então, Katia era neta da ativista pelos direitos da mulher Hedwig Dohn, e nos anos seguintes nascem Erika, Klaus, Golo, que chamava Angelus, Mônica, Elizabeth e Michael. Esse último, Michael, que é esse aqui que está no colo da Katia, é o pai do Frido Mann, o psicólogo e acadêmico que fundou a casa Julia Mann em Paraty. E tem grande relação com o Brasil, vem sempre para o Brasil. Em 1911, ele escreve Morte em Veneza, do qual a gente falaremos mais em breve. Durante a Primeira Guerra Mundial, Thomas Mann entra em conflito com seu irmão Heinrich. Thomas era a favor da entrada da Alemanha na guerra. Ele se considerava patriota, defendeu a política do Kaiser Guilherme II em oposição direta a Heinrich, que ficou do lado da França. Thomas Mann chegou a penhorar a casa que ele tinha, uma casa de veraneio em Bad Tolls, a favor do esforço de guerra.
A mãe Júlia chegou a escrever aos irmãos tentando amenizar o conflito. Não deu certo. A perspectiva de Thomas Mann ao longo desse período encontra-se resumida no longo ensaio Considerações de um Apolítico, que é de 1918, que escreve no intervalo da Montanha Mágica, entre 1912, que foi quando a Montanha Mágica começou a ser escrita, até 1924, e que muda nitidamente o tom da narrativa do romance. É muito interessante perceber, é nítido que dá para perceber, né, a mudança da narrativa. Em 1929, Thomas Mann torna-se ainda mais famoso quando ele recebe o Nobel de Literatura. O júri justifica-se aludindo aos Buddenbrooks e não faz nenhuma menção à Montanha Mágica. Em 33, ano da chegada de Hitler ao poder, Mann emigra da Alemanha nazista para Kuschnach, próximo a Zurique, na Suíça. Durante o regime nazista, o jornal Volkische Beobachter, Observador Popular, publicava as listas de expatriados. Os nomes de Thomas Mann, sua mulher e seus filhos mais novos constavam da lista de número 7. Portanto, Thomas Mann perdeu a nacionalidade alemã. Dos mais velhos, Erika e Klaus já haviam perdido a cidadania alemã. Após ter perdido a sua em 2 de dezembro de 36, Thomas Mann permaneceu na Suíça até 38, quando então ele muda para os Estados Unidos. Por que ele não veio para o Brasil? Uma pergunta bastante interessante de se fazer, porque, na verdade, ele poderia conseguir a nacionalidade brasileira, mas ele prefere ir para os Estados Unidos. Ele não gostava dos Estados Unidos, ele falava que os americanos eram um país decente, limpinho, mas é um país, como é que ele falava? É um país de crianças. Essa ideia só vai mudar depois de um tempo que ele fica lá, que ele conhece a editora, a esposa do dono do Washington Post, e ela apresenta a elite cultural dos Estados Unidos, e isso muda mais para frente, isso depois da guerra, né? Bom, ele vai para os Estados Unidos e inicialmente ele trabalha como professor convidado em Princeton, mas o ambiente acadêmico não o agradava. Ele decidiu então para mudar para a Califórnia, perto de Los Angeles, num lugar chamado Pacific Palisades, em 41, onde fica a Casa Mann, hoje, atualmente, também fundada por Friedel. Em 44, ele tem a cidadania americana. Ele fica uma figura política bastante reconhecida pelos seus esforços contra a guerra, pela sua oposição ao regime nazista, a ponto do Roosevelt chegar a cotar seu nome para assumir o governo alemão no pós-guerra. Olha só. Diante da perseguição dos intelectuais imigrados perpetrada durante o macartismo, houve uma perseguição generalizada dos intelectuais alemães. Mann retorna à Europa em 1952. Há indícios de que o Walt Disney o tenha denunciado como comunista, e ele consta nos arquivos do FBI como alguém a desposar a amoralidade soviética. Fecha aspas. Ele viveu em Kirchberg, próximo a Zurique, na Suíça, até sua morte, em 55. Ele está sepultado na mesma cidade. Ao falecer em 12 de agosto de 55 em Zurique, aos 80 anos de idade, Thomas Mann era tido como um dos maiores representantes da cultura germânica, sendo o autor da célebre frase, pouco depois que ele chegou em Nova York, numa entrevista de 21 de fevereiro de 1938, ele diz, abre aspas, onde estou está a Alemanha, carrego comigo a cultura alemã, fecha aspas. O professor Christoph Hedinger, que realizou a autópsia de Mann no hospital de Zurique, concluiu que sua morte foi causada por uma ruptura espontânea da artéria ilíaca comum esquerda, 1 centímetro após a bifurcação da aorta. Que a causa mortis foi exsanguinação maciça e hemorragia interna. Hedinger depois escreveria em um texto que, recentemente, autores de um artigo sobre aneurismas abdominais rotos referem-se a Thomas Mann e Albert Einstein, cuja morte também foi causada por essa condição. E ele diz, agora nos foi permitido um olhar voyeurístico nas entranhas do grande homem. Ao tratarmos esse gigante literário como um paciente, a profissão médica se apropria dele como um dos seus. Em outras palavras, a própria morte do autor torna-se um texto agora inserido na narrativa cultural da medicina. Fecha aspas. Durante toda a vida, Thomas Mann cuidou com extremo esmero de sua imagem pública, criando um ícone que, 22 anos mais tarde, com a publicação autorizada, depois de sua morte, com a publicação autorizada por ele próprio de seus diários em 10 volumes, a partir de 1977, começa a mudar.
Neles é possível ver Mann como um autor vaidoso, algo doentio e fortemente inclinado a fantasias homoeróticas, que ele negou, que ele nunca tocou, nunca falou durante a sua vida. Segundo o professor Hermann Kursk, biógrafo e especialista na obra de Thomas Mann, o autor se sentia perseguido por uma tendência erótica que não queria nem podia realizar. Apesar disso, ele manteve certa distância irônica, dando forma artística ao poder do instinto sexual, realizando até certo grau essas fantasias em suas obras. Apesar de sua homossexualidade, Mann manteve seu casamento, alcançando talvez uma distância ainda maior em relação aos seus desejos do que se houvesse escolhido o celibato. Trata-se de uma grande ironia, mas ao mesmo tempo uma concessão à aceitação da necessidade de cumprir seus deveres burgueses. Para eles eram quase sagrados, né? Dessas observações, nós vamos derivar algumas interpretações feitas por comentadores logo adiante. Passo agora a descrever um livro que é Morte em Veneza. Por quê? Porque A Montanha Mágica foi escrita como sendo uma sátira, era para ser escrita como sendo uma sátira a esse livro, que foi um grande sucesso. Então vamos falar de Morte em Veneza. Em 1911, durante uma estada no Lido, em Veneza, Thomas Mann concebe a novela. A obra foi publicada no ano seguinte, em 1912, e, embora menos diretamente autobiográfica que os Buddenbrooks, trata-se da obra mais confessional de Thomas Mann, segundo alguns críticos. Um livro de Gilbert Adair, publicado em 2001, chamado The Real Tadzio, contribuiu para esclarecer vários aspectos ainda controversos sobre a obra. Então, quais são esses aspectos? Em maio de 1911, Thomas Mann, acompanhado de sua mulher Katia e de seu irmão Heinrich, viajou para a ilha de Brioni, na costa da Dalmácia, a fim de aí passar algumas semanas de férias. Mas a estada foi curta, porque o ambiente desagradou a família. É a mesma coisa que acontece com o Gustav von Achenbach, que é o protagonista do Morte em Veneza. Os Mann resolveram, então, continuar a villeggiatura para Veneza, instalando-se no grande hotel The Bains, no Lido. Entre os clientes do hotel estava uma senhora da aristocracia polaca e seus filhos, 3 jovens moças e um rapaz extraordinariamente belo que deveria ter uns 14, 15 anos, junto à respectiva governanta, preceptora, sei lá. A impressão que o jovem rapaz causou no escritor foi profunda e marcante. Como o próprio Thomas Mann escreve em seu diário em 11 de julho de 1950, ele escreve assim, abre aspas, assim, dentro de 3 dias, não voltarei a ver o rapaz, esqueceria o seu rosto, mas não a experiência do meu coração. Fecha aspas. É essa paixão que o adolescente lhe suscita que é narrada em A Morte em Veneza. A ameaça de uma epidemia de cólera na cidade, mais fantasiada do que real, leva os Mann a renunciarem definitivamente à ideia de férias, uma semana após a chegada, regressando então à sua residência de verão em Bad Tölz, na Baviera. A novela, portanto, é a narrativa de como seria uma possível permanência de Mann próximo ao menino em Veneza. E foi publicada na revista, não consigo falar isso, Neue Rundschau, em 1912, saindo em livro em fevereiro de 1913. Se tornou um assombroso êxito editorial e a mais conhecida das obras de Mann na época. Ela foi traduzida para praticamente todas as línguas europeias. A impressão que se tem é que, com A Morte em Veneza, Thomas Mann encontra a fórmula mágica do sucesso. E qual seria essa fórmula? Aí vou de novo citar Anatol Rosenfeld. Não literalmente, mas a ideia é seguindo o raciocínio do Rosenfeld. Thomas Mann posiciona a si mesmo suficientemente afastado de seu ambiente original para observar suas falhas e analisar a evolução nefasta que parece inexorável. Já nos Buddenbrooks, ele analisa a ascensão de uma burguesia de novos ricos e especuladores selvagens, bem como a deterioração de seus costumes e tradições. Agora, abre aspas. Distante de sua sociedade como artista imaginal, ele vê a sociedade que para ele se confunde com a própria burguesia através do prisma da ironia. Distante ao mesmo tempo do puro intelectualismo por sentir-se demasiadamente burguês e artesão, ele ironiza também a posição do artista e do alienado. Fecha aspas. Sua origem mestiça é quem permite esse tipo de escrita ou de análise.
Ele vai analisar minuciosamente os valores em choque daquele início de século conturbado numa Europa pré-catástrofe. E quais são esses valores? Abre aspas. De um lado, a sociedade, o senso comum, o patos da atividade e do empenho cotidianos, o imperativo do dia. A disciplina, fecha aspas, a disciplina prussiana, o valor da vida, a virtude renascentista de valorizar os predicados da normalidade, da integração no século e da simplicidade de todos aqueles que não divergem da média. Aí, abre aspas. De outro lado, a alienação, o individualismo extremo, o escapismo romântico tão alemão, a divagação ao excesso, a entrega a uma meditação ceeira beira, o jogo estético, sem responsabilidade, a desconsideração radical do tempo ocidental. E sob esse aspecto, vai se erigir toda a Montanha Mágica como um Zat-Roman, como a gente vai ver mais para frente. Representativo dessa atitude é um vício muito alemão, muito caro também ao próprio Thomas Mann, que é a embriaguez da música e a dissolução no doce nirvana do comércio puramente espiritual, afastado do século e da razão prática moral, no sentido kantiano. A conclusão é que os grandes símbolos para esse mundo do excesso, da irresponsabilidade e do quietismo teórico ou estético vão ser quem? Então, no caso de Thomas Mann, a doença e a morte. Tá? Alguém queria falar alguma coisa? Aqui Katia Mann, aqui ele nos Estados Unidos, com Katia Mann, e eu vou falar já já. Portanto, toda a sua obra, toda a obra de Thomas Mann, portanto, nada é senão a expressão estética desse esforço constante de contrapor os dois valores, de colocá-los em xeque, de referi-los num jogo de dialética altamente ambígua, de ironizar-lhes a unilateralidade. Vamos lembrar que os personagens que morrem na Montanha Mágica são altamente unilaterais, né? E de salientar a necessidade de sua síntese final no humanismo em que o espírito e vida se interpenetrem, em que o indivíduo isolado se integre de novo na sociedade, enriquecido por essa experiência da doença, da morte e da alienação. Então, agora vamos falar do livro especificamente da Montanha Mágica. Para falar do livro, a gente vai ter que voltar para falar da Kátia. Então, vamos lá. Na primavera de 1904, Katharina Hedwig Katia Mann conhece Thomas Mann, 7 anos mais velho que ela, por meio de um amigo comum. Em uma troca de cartas com o irmão Heinrich, Thomas reconhece que ele, a fim de ganhar a Kátia, ele tinha mostrado um empenho fora do comum. Ele mesmo reconhece isso. Kátia Prinkesheim era física e matemática. Ela tinha planos para si, pertencia a uma família muito rica e culta de origem judaica de Munique. Essa fase da vida de Thomas Mann, por volta de 1909, é descrita em seu romance autobiográfico Sua Alteza Real. Então, quem já leu vai identificar bem essa fase. No início, nem Kátia nem a família pareceram muito entusiasmados com a corte do já famoso escritor. O pai dela, apesar de entusiasta cultural, queria que a filha tivesse um marido com profissão burguesa mais sólida. Pai é pai, né? É improvável que a homossexualidade de Thomas Mann desempenhe algum papel nessa atitude do pai, já que só mais tarde, com o aparecimento da novela Morte em Veneza, esse fato se tornou assunto para especulação pública. Muito bem, em novembro de 1904, Kátia consente e eles se casam em 1905. Eles tiveram, portanto, 6 filhos, né? Então, a Érica, o Klaus, o Golo, a Mônica, a Elizabeth e o Michael. Em 1907, a renda de Thomas Mann havia melhorado tanto que, além do apartamento na cidade de Munique, ele comprou a casa na praia de Bad Tolls que eu falei acima, né? No verão de 1911, Katia Mann desenvolve problemas pulmonares. Em 1912, foi a Davos para se curar com o diagnóstico de tuberculose. Na verdade, suas queixas poderiam ter uma origem diferente, até porque radiografias posteriores praticamente descartaram que ela pudesse ter tido tuberculose. Provavelmente o seu problema era depressão e crises de ansiedade, já que ela era a única responsável pela
pela criação das 6 crianças. E boletins escolares dos mais velhos certificavam a ausência do pai, né? Os caras, alemão é complicado. Em sua autobiografia, Meine ungeschriebenen Memoiren, ela observou: era costume que aqueles que tinham dinheiro fossem mandados para Davos ou Arosa para se tratar. Nos anos que se seguiram, suas estadias no sanatório, nas altas montanhas, se repetiram regularmente, né? Até o jeito de tirar férias das crianças. Muitas vezes durante meses. Suas cartas de Davos e Arosa, onde ela passou parte de sua estadia, inspiraram Mann a escrever A Montanha Mágica. E aqui eu vou deixar o próprio Mann descrever a gênese de sua obra num discurso que ele fez aos estudantes de Princeton, em maio de 39. Então aqui é o próprio Mann falando, abre aspas. No ano de 1912, minha esposa adoeceu de uma, a propósito não complicada, afecção dos pulmões, que a obrigou, mesmo assim, a passar meio ano nas altas montanhas num sanatório da estação climática de Davos. Nesse entremeio, eu fiquei com as crianças em Munique e em nossa casa de campo em Tols, na Baviera, né? Mas em maio e junho desse ano, eu fui visitar minha esposa lá em cima por algumas semanas. E se os senhores lerem o capítulo no início de A Montanha Mágica, que é intitulado A Chegada, onde o convidado Hans Castorp janta com o seu primo doente, Jochen Zimsen, no restaurante do sanatório, e não apenas acolhe o primeiro bocadinho da primorosa cozinha do Berghof, mas também da atmosfera do lugar e da vida, entre nós aqui de cima, como eles diziam lá. Se os senhores lerem esse capítulo, então terão uma descrição bastante precisa de nosso reencontro nessa esfera e minha própria estranha impressão de então. Essas impressões tão particulares aumentaram e se aprofundaram durante as 3 semanas que eu passei como companheiro de minha esposa no meio doente de Davos. São as 3 semanas que Hans Castorp originalmente pensou em passar lá, e as quais se tornaram para ele seus 7 anos de encantamento num conto de fadas. Eu poderia contar muito bem isso, pois não faltou muito para que assim se passasse comigo mesmo. Eu me encontrava lá há cerca de 10 dias, quando no tempo úmido e frio que reinava na sacada, fui acometido por um catarro incômodo nas vias respiratórias superiores. Visto que havia 2 especialistas na casa, o chefe e seu assistente, nada mais natural do que consultar, por ordem e segurança, meus brônquios, e acompanhei minha esposa, que justamente tinha sido chamada para um exame. O chefe, o qual, como os senhores podem pensar, parecia um pouco exteriormente com o meu conselheiro áulico, o Behrens, auscultou-me e estabeleceu com a maior rapidez um pretenso abafamento, um ponto doente no meu pulmão, o qual, se eu fosse Hans Castorp, talvez tivesse dado uma reviravolta em toda a minha vida. O médico assegurou-me que eu agiria com muita prudência se me transferisse em tratamento ali para cima, por meio ano, e se tivesse seguido seu conselho, quem sabe, talvez, eu ainda estivesse por lá. Eu preferi escrever A Montanha Mágica, na qual aproveitei as impressões que recebi nas curtas 3 semanas que lá passei, e que foram suficientes para me dar uma noção dos perigos desse meio para os jovens. E a tuberculose é uma doença da juventude. Esse mundo doente lá em cima é de uma coesão e de uma força encapsuladora, palavras do Mann, da qual os senhores devem ter percebido um pouco ao lerem meu romance. É uma forma de vida substituta, que aliena completamente o jovem em tempo relativamente curto da vida real, da vida ativa. Luxuoso é, ou foi tudo lá em cima, também a noção de tempo, assim como a noção de tempo. Nesse tipo de cura, trata-se de muitos meses, os quais frequentemente se somam, formando anos. Mas depois de meio ano, o jovem não tem mais nada na cabeça, a não ser a sua temperatura e o flerte. E após um segundo meio ano, em muitos casos, não consegue ter outra coisa na cabeça além disso. Ele se terá tornado definitivamente inepto para a vida na planície. Trata-se, ou tratava-se desses institutos de um típico fenômeno do tempo anterior à guerra, apenas imaginável em uma economia de forma capitalista e intocada. Apenas sob essas condições era possível que os pacientes levassem essa vida anos inteiros, ou também ad infinitum, ao custo de suas famílias.
A ideia de fazer um conto de minhas impressões e experiências em Davos bem logo se fixou em mim. A minha situação literária era então a seguinte: depois que terminei o Sua Alteza Real, deixei-me tomar pelo estranho empreendimento de escrever umas memórias de um chantagista e um ladrão de hotel. E desse livro não sobrou muita coisa. Assim, impôs-se a mim a necessidade de um descanso estilístico em outras esferas da linguagem e do pensamento. E fiz uma pausa nesse romance, escrevendo a longa short story chamada Morte em Veneza. Este romance, que estava quase pronto no momento de minha visita a Davos, então o conto que eu planejava e que recebeu imediatamente o título de A Montanha Mágica, não deveria ser nada mais do que uma contrapartida humorística para a Morte em Veneza. Uma contrapartida também pelo tamanho. Portanto, apenas uma outra short story um pouco mais extensa. Ela foi pensada como um drama satírico após a trágica novela que eu tinha acabado de terminar. Sua atmosfera deveria ser a mistura de morte e divertimento que eu havia experimentado nesse estranho lugar aqui em cima. A fascinação da morte, o triunfo da desordem beirando a embriaguez sobre uma vida consagrada à máxima ordem que é descrita em A Morte em Veneza, era para ser transferida para um plano humorístico. Um herói simplório, um filho enfermiço da vida, né, como ele diz no livro, um conflito cômico entre aventuras macabras e honestidade burguesa. Até aí ia o meu projeto. O fim era incerto, mas se acharia. O todo assim me parecia fácil e divertido de fazer, e não tomaria muito espaço. Fecha aspas. Thomas Mann, então, passa a explicar, eu vou cortar uma parte, né, que o empreendimento lhe pareceu muito mais complexo do que ele inicialmente imaginara. No momento em que lidava com essas dificuldades, ele escreve: então veio a guerra, abre aspas, então veio a guerra, cuja erupção, na verdade, imediatamente pôs em minhas mãos o fim do romance, e cujas experiências interiores enriqueceram incalculavelmente o livro, mas que interrompeu por anos a sua realização. Eu escrevi naqueles anos as tais considerações de um apolítico, uma penosa obra de autoindagação e da vivência dos antagonismos e querelas europeus. Um livro que, engolindo anos, tornou-se uma descomunal preparação para esta obra de arte, que pôde tornar-se justamente uma obra de arte lúdica, embora muito séria, somente pelo alívio material proporcionado pelo trabalho analítico polêmico precedente. Fecha aspas. Foi, portanto, a partir de observações feitas por sua esposa Kátia, por sua sogra Hedwig Pringsheim, sufragista e feminista Van Lettre, arguta observadora, e que passou alguns meses com Kátia nos sanatórios, e finalmente por próprio Thomas Mann, que depois de terminar o Félix Kruh, ele escreveu para o Fischer, editor dele, em 1913. Eu estou pensando em fazer uma novela de Davos, com 3 elementos. Né? Isso é uma carta do Thomas Mann para o editor dele. Primeiro, deveria ter as dimensões de uma novela, um longo conto em que já havia demonstrado sua habilidade em Tristão e Morte em Veneza. Em segundo, deveria ser satírico. Tá? E, por fim, chamaria-se A Montanha Encantada, inicialmente em alusão a Wagner. Né? Aí a guerra começa em 14 e Mann para de escrever o que já é a Montanha Mágica. O título Montanha Mágica é uma alusão a Nietzsche. Né? No Nascimento da Tragédia, de 1872, Nietzsche diz assim, ele fala de raízes de uma montanha mágica olímpica, contraposta ao horror da existência. A tradução do Nietzsche é uma citação do Nietzsche, ele põe o título Montanha Mágica, ele tira dessa citação do Nascimento da Tragédia. Muito bem, Mann depois escreve artigos em apoio aos ideais alemães, briga com Heinrich, como a gente viu, retorna ao livro em 1915, e depois para de novo para escrever Confissões de um Apolítico. Né? Ele vai defender depois, ele sofre com a derrota da Alemanha, se arrepende, toma um novo caminho político e defende a democracia e a República de Weimar. Em 1919, ele começa a ler Oswald Spengler, O Declínio do Ocidente. E isso marca ele profundamente. Né? Spengler dava uma interpretação da ascensão e queda da civilização que tinha a ver com o problema de Mann na Montanha Mágica, o tempo. Há várias ideias de Spengler no livro da Montanha Mágica, assim como de outros decadentistas, como Krafft-Ebing, Nordau e o próprio Célie Lombroso.
Paul Ricoeur, no volume 2 do Tempo e Narrativa, discute o romance do Mann numa seção chamada A Configuração do Tempo na Narrativa de Ficção. Ricoeur ressalta que a obra Montanha Mágica é a junção de 3 estilos, a saber, um Bildungsroman, ou seja, um romance de formação, algo satírico, um debate sobre os rumos, a segunda característica, um debate sobre os rumos da cultura, ou seja, um Kulturkritikroman, e finalmente um Zeitroman, ou seja, um romance sobre o tempo. Se a magia, o feitiço da montanha, é o encantamento pela doença, pela pulsão da morte, é importante se perguntar, com o Ricoeur, se a decomposição do tempo, da forma como é vista no livro, deve ser interpretada como uma prerrogativa do mundo da doença, um tipo de, como podemos chamar de acronometria, né? Perda da capacidade de sentir a passagem do tempo, causada pelo estado mórbido, ou se ela, a doença, se constituiria num tipo de situação limite, a la Karl Jaspers, que vale lembrar, por sua vez, inspirou a tal da angústia heideggeriana e permitia uma experiência temporal insólita. Traduzindo, será que a doença causa uma percepção alterada do tempo? Ou se essa doença, ao levar a gente a uma situação limite, faz com que a gente tenha uma sensação real de tempo passando diferente? Ricoeur chama a atenção para a desorientação temporal que o autor causa no leitor, ao modificar progressivamente o andamento do tempo narrado e o tempo de narração, que ele chama de Erzählzeit ou Erzählte Zeit. Isso o Ricoeur falando, ele dá os nomes em alemão, que é o tempo narrado e o tempo de narração. Tem uma hora no livro que quem leu inteiro sabe que o livro não anda, né? Não vai, a coisa não anda, mas essa é a intenção do autor, né? Tem um capítulo, um subcapítulo lá que chama tédio, né? Então é muito interessante. Olha o artifício que ele usa. Os 7 capítulos correspondem aos 7 anos de Castorp no sanatório. São 7 capítulos. Mas a relação entre a extensão do tempo narrado em cada capítulo e o tempo gasto para narrá-lo ou para lê-lo é completamente diferente. Essa desorientação é intencional e visa transmitir a desorientação pela qual os próprios personagens do livro também passam. Joaquim diz que é bom medir a temperatura porque, desse modo, ele se reapropria da experiência da passagem do tempo. Isso está na página 81 dessa edição aí de capa dura da Companhia das Letras. Ele fala que é legal medir a temperatura, por quê? Porque ali ele sente a passagem do tempo, ele tem que contar 7 minutos. Né? Então, essa história do termômetro como relógio, como instrumento para medir o tempo, é uma metáfora riquíssima e paradigmática do leitmotiv do livro. Né? O tempo dos relógios não basta, não adianta o cara usar relógio lá em cima. É preciso marcar também o tempo humano, e para isso são necessárias novas ferramentas, narrativas e acontecimentos. Essa é uma discussão bastante interessante e a gente pode deixar aí para perguntas no final e podemos falar um pouco mais sobre isso. Eu queria falar de algumas curiosidades do livro. Veja só, os personagens. Castorp remete ao mito de Castor e Pólux, né? Castor e Pólux, eles eram filhos de Leda, né? Aquela história de Zeus que se transforma num ganso e antes do casamento da Leda com Tíndaro, ele engravida e depois ela vai para as núpcias com Tíndaro e ela engravida do Tíndaro. E aí ela bota 2 ovos, de um nasce 2 seres imortais, que é Castor e Clitemnestra, e do outro nascem 2 seres mortais, que é Pólux e Helena. Ele é a tal Helena de Troia. E esses Castor e Pólux, eles eram gêmeos inseparáveis, e eles acabam tendo lá uma guerra lá por causa de mulher, para variar, e aí eles acabam morrendo e Zeus os transforma na constelação de Gêmeos, né? Gêmeos é Castor e Pólux. É para lembrar um pé na Terra e um pé na imortalidade que a gente tem. O George Lukács, como eu falei, foi homenageado no livro na figura do Nafta. Então, a descrição do Nafta é a descrição que o Thomas Mann faz do próprio George Lukács. O Minhir Peppercorn, que é uma figura central no livro, que aparece de repente, e vai embora de repente também,
foi inspirado no seu rival e também ganhador do Prêmio Nobel, um escritor alemão chamado Gerhard Hauptmann. Eu não sei se tu notou, Cláudia Chauchat. Cláudia é escrito com W, né? E se você for ver, claw é garra em inglês, né? E Chauchat em francês. Então, se a gente juntar garras com chaud, que é quente, e chat, que é gato, Cláudia Chauchat vira garras de um gato quente. Olha que coisa interessante, né? O livro é cheio de coisas, né? Ele tem umas coisas alquímicas, são 7 capítulos, 7 anos. O mentor do Castorp chama-se Settembrini, que é 7 italiano. Castorp, Joaquim e Zintzen tem 7 letras, são 7 mesas no salão. O quarto do Hans Castorp é 34, o quarto do Joaquim é 28, 7 vezes 4. Castorp tinha 7 anos quando seus pais morreram. A noite de Walpurgis, que é central, né, no livro, acontece 7 meses depois da chegada do Castor. O termômetro você tem que medir por 7 minutos. Joaquim parte da Montanha Mágica, do sanatório, 70 vezes 70 dias e morre às 7 em ponto, né? Vamos passar para a parte final, já estou terminando, viu, gente? Que é o papel da doença na Montanha Mágica, né? E aqui eu vou usar uma coisa assim que eu achei muito interessante. Abre aspas. Um dia, do início do século, um mocinho dentuço, porém simpático, filho bem criado de uma família tradicional de Pernambuco, veio estudar arquitetura em São Paulo. Sofreu uma hemoptise e teve de deixar os estudos e os sonhos de arquiteto sob ameaça de morte iminente. Mandado para a Suíça, em busca de um bom clima e cura, deu-lhe para poeta, seguindo as brincadeiras que aprendera menina em casa, no Recife, no Rio, com o pai, figura imaginosa e boa. O mau destino fez dele o que quis, mas a morte não veio. O poeta foi ficando. Dado alumbramentos em seu quarto pobre de solteirão solitário, inventou um estilo humilde para falar simplesmente de coisas cotidianas, embora sempre visitado por momentos de volúpia ardente e obsessão constante da morte. Esse parágrafo foi tirado do livro Humildade, Paixão e Morte, a poesia de Manuel Bandeira, do professor Davi Arrigucci. Manuel Bandeira parece ser o nosso Hans Castorp, e de fato ele chegou a ficar em Clavadel, tem foto dele no livro, em Clavadel, no mesmo sanatório que a Katia Mann ficou. Um dos mais famosos. É marcante a conexão que existe entre tuberculose, morte, sexo e arte, e nem Bandeira nem Mann são exceções a essa afirmação. Pessoal, fecha o microfone para evitar que tenha interferência aí na hora. Depois a gente abre para todo mundo conversar, né? Cinza das Horas de 17 sou bem nascido menino, fui como os demais feliz, depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Veio o mau gênio da vida, rompeu em meu coração, levou tudo de vencida, rugiu como um furacão. Nessa poesia Desencanto, de 1912. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão, dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nesses versos da angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca, eu faço versos como quem morre. Deixa eu perguntar um negócio enquanto ele não volta. Se a gente for falar desse romance, que tipo de romance ele é? É histórico, romântico, idealista, modernista, social, Boa pergunta. épico? Boa pergunta. Eu também tenho uma... Oi, Cadu, a gente não te escuta. Eita, nós. Tem uma classificação que ele é visto como um romance de formação. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim. É um romance de formação assemelhado aos anos de aprendizado de William Meister de Goethe. Uhum. É interessante essa comparação, porque os dois são geniais, só que o do Goethe tem 100 e tantos anos antes. Câmbio. Sim.
Mas, obrigada, Belisário. Mas, assim, eu tenho dúvidas. Eu, quando leio o romance do Thomas Mann, eu não consigo classificá-lo como um romance de formação totalmente. Eu acho que ele é misturado. E mais, esse efeito de suspensão do tempo que existe no... Você acha que não, Hélio? Ah, tá falando com o Cadu. É que o Cadu que não está conseguindo. Mas uma hora ele consegue. Eu acho que esse efeito de suspensão do tempo, porque o romance de formação clássico, o romance de formação do século XIX, é um tipo de romance típico da Alemanha, né? Típico da cultura germânica, vamos dizer assim, não tinha Alemanha ainda nesse momento do Goethe, mas numa cronologia, né, numa questão cronológica quase biológica, eu poderia dizer, porque o romance de formação, em geral, se passa na juventude, né, da tenra infância até a juventude de um personagem, e aí a gente percebe que do ponto de vista cronológico do Hans Castorp, talvez a gente possa fazer alguma referência, porque ele é um jovem, né, ele está, vamos dizer assim, finalizando a sua formação, mas existe uma temporalidade que é muito, de certa forma, que mima um pouco a temporalidade biológica do desenvolvimento humano dentro do romance de formação. Agora sim, Cadu. Voltei? Vou acabar, está no finalzinho já. Mann, portanto, é o autor cuja obra reflete o confronto titânico entre o artista e a sociedade burguesa. Ser artista, na época, já era um desvio de comportamento, uma atividade marginal e feminina. Mas a esse estigma somava-se ainda a origem mestiça, Mischling, de Mann. Na Alemanha, no início do século, identidade nacional e raça se confundiam completamente. O estrangeiro era racialmente inferior e, mais importante, um fator que poderia introduzir uma degeneração na sociedade burguesa capaz de destruí-la. Os artistas mestiços surgem já no começo da obra de Mann. Hanno Buddenbrook, Tonio Kroger, Gustav von Achenbach, são todos caras mestiços, né, e que têm esse tipo de conflito. Adrian Leverkuhn, do Dr. Fausto, apesar de ser alemão puro, tem sua arte associada à sífilis, contraída no contato com uma prostituta húngara, estrangeira, portanto, e que tem como símbolo a Hétera esmeralda, uma borboleta venenosa descoberta, veja só, na Amazônia brasileira. Veja, para o Thomas Mann, a ideia, o fato dele ser artista tinha a ver com uma certa doença, uma doença que ele transformava em doença física, médica, na literatura, mas que representava para ele uma forte doença social, né? O imaginário burguês temia a degeneração dos valores, pois não poderia justificar sua dominação pela origem nobre. Ao invés de origem, o burguês passou a valorizar a saúde de sua família, a sexualidade controlada, que lhe permitia muitos descendentes, e até mesmo a duração de sua vida, que devia ser longa para provar seu valor. Assim, no final do século XVIII, os valores da nobreza, origem e sangue azul começaram a ser substituídos pelos valores burgueses de saúde, descendência e sexualidade. Na virada do século, a medicina fez enormes progressos, e uma medicalização progressiva da sociedade dá início a uma influência profunda de um certo determinismo biológico nas ciências humanas e na filosofia, de forma que no sistema institucional burguês o poder da medicina sucede o da religião e substitui a questão de morte e do castigo eterno pelo problema da saúde e da doença. Ou seja, dessa partilha entre o normal e o patológico, que, como a gente sabe, também é um assunto político. Tá? Thomas Mann lida com sua identidade ou anormalidade artística através da teoria da hereditariedade de sua época. Sua criatividade é herdada de sua mãe brasileira. Ele era um Mischling, e com uma herança pesada, proveniente de um país degenerado, escravocrata, o que lhe causava preocupações sociais num contexto de degradação. Como conciliar a arte com padrões ético-morais, racistas, autorreferentes da alta burguesia alemã?
Incapaz de reprimir o que considerava ser sua natureza artística, Mann a converte numa ocupação burguesa, de um ethos burguês, como em Max Weber, expondo a frivolidade do estilo de vida perdulário e pouco edificante dos burgueses do fim de século, mas, por outro lado, permanecendo burguês em suas preferências e na sua relação com o trabalho. Daí a importância, por exemplo, de seu casamento e da repressão de sua homossexualidade. É possível dizer que Thomas Mann seria como um braço literário da sociologia weberiana, em especial com os Buddenbrooks. Ou talvez até eu diria um Cézanne da literatura, ao deixar sua técnica teimar com severas restrições autoimpostas. Em seus contos da juventude, o burguês sempre era tido como saudável, e os personagens inadaptados duelavam com sua marginalidade, patologia, para depois escrever que talvez houvesse um ponto de inflexão na sua obra. Tá? Na Montanha Mágica, Mann passa a associar patologia individual, social, de forma que o indivíduo rotulado como doente deixa de ser um degenerado para se tornar uma denúncia viva dos limites e erros da sociedade. É exatamente isso que representa Hans Castorp. Para ele, ficar doente é ficar inteligente. Ele fala isso várias vezes no livro. A conclusão que Settembrini e Nafta condenam por razões bastante diferentes, que a gente pode discutir mais para frente. Tá? A evolução de Mann como escritor começa com seus anseios juvenis em se tornar um artista burguês por meio de uma disciplina prussiana, salvando-se assim de sua terrível sina de mestiço, de Mischling. Passa por uma esperança, pela esperança do surgimento de um novo alemão na Montanha Mágica e nos escritos políticos durante a Primeira Guerra, para finalmente, durante sua longa luta contra o nazismo, adotar um ideal ainda mais genérico, a humanidade, onde se desvincula do universo burguês alemão e alcança uma perspectiva progressivamente crítica em relação aos valores da sociedade que o originou. Como ele mesmo diz, minha arte é um processo de desaburguesamento, Einbürgerlichung. Thomas Mann é um escritor canônico da literatura alemã. Sua fé em ver surgir uma outra Alemanha, uma Alemanha não fascista, como diz a professora Verônica Fischner, está intimamente ligada ao surgimento de uma Alemanha diversa, assim como é sua própria origem, a própria origem do Thomas Mann. Para acabar, eu não poderia deixar de comentar a recepção que a Montanha Mágica teve nos meios médicos. Em 1925, um ano, portanto, apenas depois da sua publicação, uma dúzia de revistas médicas já haviam publicado revisões sobre o livro. O próprio Thomas Mann respondeu a alguns ataques na revista Deutsche Medizin Wochenschrift, que é um JAMA lá da Alemanha na época. O livro é importante para compreender o processo, o complexo no qual as definições da doença, não apenas a clínico-patológica, mas também a social e psicossomática, foram negociadas na Alemanha da década entre 20 e 30. Malte Herwig, ele fez um doutorado em Oxford em 2002 com uma tese sobre Thomas Mann. A tese chama Cidadãos Educados no Caminho Errado, Ciências Naturais na obra de Thomas Mann. Essa tese está disponível, dá para a gente ver, vi umas coisas dela. E aí ele escreve o seguinte: no debate entre Mann e seus críticos médicos, o enquadramento da definição da doença na imaginação literária surge como uma ferramenta poderosa de diagnóstico cultural e controle social, que competiu com a autoridade da medicina institucionalizada, fato agravado pela ampla popularidade da obra. Thomas Mann se vestiu de médico, assistiu reuniões e cirurgias, estudou textos técnicos e conversou com vários médicos enquanto estava escrevendo a Montanha Mágica. Ele dizia que a Kurkritik era uma Kulturkritik, cuja tradução é mais ou menos assim: uma crítica do processo de tratamento é também uma crítica cultural. É aqui que ele se coloca no mesmo patamar de grandes críticos da medicina, como Molière, Van Isch, não aquele do Tolstói, mas o outro lá que escreveu a Nêmesis, Foucault, o próprio Canguilhem. Ele ataca um ponto sensível da medicina e faz ver aqueles que a praticam, suas fraquezas,
suas contradições, mesmo sem ser médico. Para mim, a medicina, enquanto empreendimento humano abrangente e multifacetado, ela é uma ótima oportunidade para estudar exatamente o que é o humano. E aqui eu vejo o Thomas Mann, quando a gente chega nesse tipo de conclusão, eu vejo o Thomas Mann com aquele charutão nos dedos, com aquele olhar penetrante, aquele bigodinho virado assim, balançando a cabeça assim. Boa, garoto. É isso, gente. Falei muito. Nossa, gente, desculpa, eu tô aqui com o microfone aberto também, não sei se fiz algum barulho aí enquanto você estava falando. Cadu, obrigada. Vamos, enfim, né? Ufa! Tomar fôlego, porque o livro é grande, mas é bastante coisa, né? Uma apresentação tão rica, né? Tão cheia de detalhes, e com tantas coisas. Cadu, quando ele se dispõe a subir a montanha, ele vai mesmo, todos os apetrechos. Então, está aberto as questões, quem quiser fazer alguma coisa, depois, mais no final, a gente pode retomar, ou se vocês quiserem agora, essa questão dos gêneros, a gente pode falar um pouquinho, mas eu queria ouvir um pouco mais vocês, quem quiser falar. Eu tenho uma segunda pergunta. O Hans Castorp é herói ou anti-herói? Eu acho que ele é herói, né? Eu acho que ele é herói, né? No final ele consegue fazer uma crítica à sua própria origem, né? Ele faz uma crítica à sua própria origem, ele percebe a futilidade da vida que ele tinha, né? E o que é mais engraçado no Hans Castorp é que, ao invés dele voltar para a vida social que ele tinha, com um pensamento mais crítico, essas coisas, não, ele vai para a guerra, ele vai para morrer. Então, isso é o mais interessante, né, desse herói que se sacrifica para poder entender como é que era a sociedade burguesa da época, né, por meio de uma doença. Eu não gostei muito dele, não, mas eu não sou suspeita para falar. A Cláudia Xoxá fala que ele era limpinho, que ele era um burguesote, agradável, né? Ela fala assim, me pareceu muito certinho para o meu gosto, mas enfim. Então, no filme, a história da lapiseira fica clara, né? Que ela sai. O Thomas Mann, ele deixa no capítulo, na noite de Walpurgis, né? Quando eles ficam discutindo em francês, né? É um negócio bem legal aquela parte, né? Muito legal. Eles ficam discutindo altas coisas lá em francês e ela fala assim: olha, você sabe do seu jeito alemão, você sabe ser galanteador, né? Ela fala assim: eu vou dormir. Tchau. Levanta. E na porta, ela é bem terrível, né? Nessa hora ela é bem cruel. Terrível, eu sou apaixonado por ela. Ela fala assim, olha, na porta ela vira e fala assim, ó, não esqueça de me devolver a lapiseira. Ou seja, sobe lá, né? Então, assim, é muito interessante essa passagem, que é uma passagem chave, né? Até deixei lá nos highlights do livro, uma passagem chave para entender tudo que aconteceu e o que o Hans Castorp vê na Cláudia que faz lembrar o colega, que ele foi meio que apaixonado, obcecado, né, na escola, que era o Pribislav Hip, né? É muito interessante isso. O que mais? Eu posso? Ah, tá, tudo bem. Oi, Gustavo. Diga aí, Gustavo, depois eu falo. Eu tenho uma pergunta, né? Uma pergunta para você, Carlos, como médico, sobre um dos capítulos do romance, especificamente, que é o capítulo Humaniora, que eu adoro esse capítulo. Mas antes eu gostaria só de fazer um breve comentário, talvez a partir do que você possa fazer outros comentários, né? Que é sobre esses paralelos que a gente observa em outras obras do Thomas Mann também, paralelos de aspecto biográfico, né? O que você citou agora, quase que no final da sua fala, sobre os pais de Adrien Lefécule, os pais de Tony Krüger, né? E como que, por exemplo, em Dr. Faustus, parece que o que é mais ironizado eu diria que é a não normalidade, a anormalidade artística, né?
Está lá, então, o Adrian sendo o representante dessa anormalidade, mas o Sereno Zeitblum, que é o sobrevivente que conta, e quem conta a história, que seria, enfim, segundo essa perspectiva, um representante dessa normalidade burguesa, a unilateralidade, eu diria. E como a questão, por exemplo, ainda em comparação entre Dr. Fausto e Der Zauberberg, essa questão que você citou se eu não me engano, é anacronometria, né? Você fez naquele documento uma referência ou uma sugestão de que se percebesse o o termômetro como marcador do tempo, e em Dr. Faustus há a questão da doença também, mas há uma marcação do tempo, que eu diria que seria, digamos, simbolizada pela ampulheta, que é um atributo da melancolia fáustica ali muito representada. Bom, aí se você quiser dizer mais alguma coisa sobre isso, seria pelo que eu teria curiosidades a respeito. E a pergunta que eu iria te fazer... desculpe se eu estou sendo muito prolixo, eu vou fazer só essa pergunta e me calo. É sobre, como eu disse, o capítulo Humaniora, em que parece haver um paralelo entre o olhar, a penetrância do olhar do médico e do artista, embora um artista amador, que é o Radamanto, né? Quer dizer, no capítulo que está sendo tematizado é o retrato de Chauchat. Então, eu me interesso por uma questão que teria a ver com essa relação entre o olhar, a penetrância do olhar do artista, plástico, sobretudo, mas também literato, e o médico. Então, talvez se você vê alguma coisa nesse paralelo. Bom, seria só isso. Muito obrigado pela exposição, foi muito boa. Poxa, obrigado pelo comentário, Gustavo. Obrigada. Eu também fiquei contente aí também do paralelo que você citou, né? Você mandou um filminho sobre as relações que Thomas Mann tem com Schiller, né? O Thomas Mann, quando aquela revista que eu citei, os Simplíssimos, né? Ele é convidado a escrever um artigo sobre o Schiller, e ele escreve um pequeno conto sobre o Schiller, né? E o Schiller, na época, ele era um escritor assim, super admirado e super venerado, né, na Alemanha da época, e o Thomas Mann realmente tem uma influência grande sobre o Schiller. Eu não cheguei eu não entendo alemão, né? Não consegui ver o filme, entender a aula que foi dada lá, mas com certeza acho que as influências são grandes. Em relação ao Dr. Fausto, eu não li o Dr. Fausto ainda, comprei, consegui achar, não sei aonde, o livro está lá, mas tendo em vista toda essa história da montanha mágica, eu não consegui ler o Dr. Fausto. O que eu sei é que muda um pouco, né, essa mudança que você se refere, eu concordo, mas você vê que coisa, né, o autor, ele consegue adquirir a sua natureza artística por meio de uma contaminação com uma doença, né? Uma coisa, eu achei bem interessante a história da sífilis, né? Em relação ao capítulo Humaniora do Montanha Mágica, isso que você falou também é a forma como eu vejo, né? A forma como eu vejo o retrato da Cláudia Chauchat, feito pelo Bellins, pelo conselheiro Aulico Bellins. O Hans Castorp fica com ciúme, ele quer ver aquele retrato, ele quer saber como é que funciona. Eu fiquei imaginando lá na minha cabeça como é que seria o retrato, e o filme mostra essa cena de uma maneira assim, até interessante, né? Os diálogos, assim, às vezes se perdem um pouco, porque às vezes ele quer ficar um pouco restrito à questão da literatura, e perde um pouco a linguagem do filme, mas o filme mostra bastante bem essa cena. E aí, assim, para completar o seu comentário, o que eu diria? O que o Hans Castorp, vocês lembram o que o Hans Castorp guarda na cabeceira dele como lembrança da Cláudia Chauchat? Já que ele não tem atributos artísticos para pintá-la? Então, ele guarda uma radiografia dela. Isso é que é o mais legal. Ele guarda uma radiografia. No final, ele até acho que dá a radiografia para ela, mas ele tem uma radiografia que ele guarda como lembrança.
E o jeito que ele descreve essa radiografia é um negócio sensacional, né, que o autor descreve. Das carnes, o busto dela, que a gente vê nitidamente no raio-x, quando no raio-x de mulher, que você vê a sombra mamária, né, no raio-x. O jeito que ele descreve aquilo é um negócio sensacional. Né? Então, assim, esse é o paralelo, esse é o paralelo perfeito, né, em relação. O médico, ele pinta um retrato, né? E o Hans Castorp, ele faz o quê? Ele guarda o raio-x dela, né? Isso que é o mais legal de tudo. Obrigado, viu, pela lembrança aí. Acho que isso é uma parte bem legal do livro. Obrigada, Cadu. Obrigada, Gustavo, por tudo, pelos arquivos e tudo mais que você enviou para a gente. Ricardo? Fala, professor. Oi. Não, primeiro, elogiar, né, a tua exposição. Nossa, maravilhoso, né? Porque vamos lá nas raízes familiares, culturais, enfim. E interessante. Eu soube essa história da Julia Mann por aquele livro Entre Duas Culturas, né? E eu tive uma experiência porque Paraty, e a região de Paraty, faz parte um pouco da minha infância e juventude, né? No Rio de Janeiro, era o meu refúgio preferido. E quando eu fui para a Europa pela primeira vez, eu conheci Lübeck, e de fato é um contraste, assim, né? Tem uma coisa sombria, né? E aquela luz de Paraty, né? Então, achei muito interessante toda essa trajetória que você faz. Uma coisa que eu fiquei curioso de te ouvir um pouco, e outros, claro, aqui, né, que estudam o Thomas Mann, né, tanto na Morte em Veneza quanto na Montanha Mágica, né, o que é mais... parece a vocês mais forte, assim, quer dizer, é uma visão otimista de possibilidade de reconstrução, ou é, ao contrário, uma espécie de derrota, não é? Porque, em certo sentido, ambos caminham para a morte, né? E uma outra coisa também que eu achei interessante é esse contraste, né? Porque eu não conhecia essa relação entre a Montanha Mágica e a Morte em Veneza, né? E na Morte em Veneza é um velho escritor protagonista, né? E na Montanha Mágica é um jovem. Enfim, queria que você comentasse um pouco isso. Eu achei interessante essa história da radiografia, porque eu vi também nisso que você chamou a atenção, né? Do Hans Castorp guardando a radiografia da Xoxá, como também aquela citação dos médicos que olharam as entranhas do grande escritor, não é? Exato. Incrível aquilo, né? Gustavo, você quer comentar? Não sei se ele está ouvindo. Bom, eu vou... assim, acho que a resposta sobre se o romance ele é mais para o lado pessimista, para o lado otimista, né? Ricardo, eu acho, na minha opinião, é bem pessimista, né? Por quê? Porque ele é esse confronto, né? Porque, veja só, é mórbido, né? Um negócio meio mórbido, né? Pro Thomas Mann, Gustavo, imagina, que isso, mas vamos em frente, vou tentar, né, responder. O Thomas Mann, ele então, portanto, depois de tudo que eu li, que eu vi alguns documentários, algumas aulas, o que fica? Ele é o escritor desse confronto, né, entre o artista que surge no seio de uma burguesia meio engessada socialmente, né? Aquela burguesia que tem os seus valores, que você tem aquela disciplina, que você precisa fazer isso, precisa ter como se diz, uma vida voltada para determinadas coisas, protestante e tal, e esse artista ele surge nesse meio como uma forma de corrupção, né? Óbvio que existem vários artistas que reforçam esse tipo de arquétipo, vamos dizer assim. Mas o Thomas Mann, não, ele não conseguiu. O que é engraçado é que ele não conseguiu, ele precisou se voltar contra isso, né? E essa forma onde ele joga a arte dele contra as suas próprias origens é extremamente dolorosa para ele. Extremamente dolorosa, ele sofre com isso. Né? Imagina, o cara era gay, né? Ele teve que manter um casamento para poder
tal era a sua convicção nos princípios burgueses, que ele teve que manter o casamento com um monte de filho e manter toda a forma de trabalhar, a forma de se vestir, a forma de se comportar, para poder conseguir escrever contra aquilo que ele achava. Você imagina o grau de conflito desse homem, né? Imagina o grau de conflito dele. Então, esses primeiros romances, eles têm uma visão um pouco pessimista, um pouco sombria, na minha opinião, né? Tanto é que ele fala que ele tem dificuldade de achar uma saída para o Castor. E aí a guerra resolve esse problema. Por quê? Porque ele joga o Castor para a guerra e a guerra é a guerra, né? Então, a saída, nesse sentido, é uma saída sempre ruim. Doença, morte, esses conflitos culturais, a forma de você pensar, tendo em vista o paradigma da doença, a forma como a doença afeta a sociedade e a forma de você, como se diz, questionar todos esses valores, né? Deve ter sido uma coisa extremamente dolorosa para ele. Não sei o que vocês acham. Eu só queria dizer isso, que eu também acho extremamente pessimista. Eu acho que eu não sou grande especialista em Thomas Mann, né? É muito interessante porque fiquei até bem tocada na fala do Cadu, principalmente com a introdução familiar, né, dessa história toda, que eu também não conhecia com tantos detalhes, né? Porque tive uma mãe de ascendência germânica, né? E muitas coisas que que eu vivi na minha infância, esses conflitos, né, entre uma sensibilidade muito aguçada e uma rigidez muito evidente, são coisas que a gente vivi na minha família, mas a gente vive como uma forma de tradição familiar. A gente não fica pensando de onde isso vem, né? A gente está ali, né? E me lembrou muito, né, até diante disso, eu vou até engatar uma pergunta que me veio com a minha leitura, que é assim, me lembrou muito aquela figura da personagem alemã do Mário de Andrade, no Amar, Verbo Intransitivo. Vocês lembram desse romance do Mário de Andrade? Que tem, eu não vou me lembrar exatamente o nome da personagem, também não sei quem leu, mas que vem a governanta alemã, que era a iniciadora sexual do rapaz de burguês de classe alta de São Paulo, no início do século XX, né? E aí o Mário de Andrade diz que ela era uma pessoa estranha, né? O narrador do romance, do Amar, Verbo Intransitivo, diz que ela era uma personagem estranha, porque ela, como todo alemão, era dividido entre o homem do sonho e o homem da vida, né? A Fraulein, é isso mesmo, Gustavo. Então, eu vejo isso na biografia que o Cadu falou do Thomas Mann muito claramente, né? Esse homem dividido entre o homem do sonho e o homem da vida. E isso é algo muito alemão, porque não à toa o romantismo surge na Alemanha, né? Um dos grandes veios do romantismo, a grande origem do romantismo é a cultura germânica, né? Essa coisa do idealismo romântico, do sonho, né? E tal. Mas, ao mesmo tempo, uma cultura que se desenvolve, a cultura burguesa que se desenvolve ali, é algo muito ligado a, como o Cadu falou mesmo, né, a essa visão protestante da valorização do trabalho, né? Então, eu só existo, eu só sou um homem de Deus, vamos dizer assim, se eu me atenho à ética do trabalho. Então, esse homem do sonho e o homem da vida, esse conflito é um conflito muito germânico. Talvez por isso mesmo Thomas Mann repetisse isso, né, de que ele carregava a Alemanha com ele, né, de certa maneira. E aí, uma coisa que me veio, eu estava lendo o livro e pensando na questão da tuberculose, né, porque a tuberculose, vejam, é um livro escrito no início do século XX, que se passa num momento antes da, né, pré-Primeira Guerra Mundial, então ainda um momento meio Belle Époque, então a gente vê essa caracterização dentro do romance, mesmo, né, essa coisa muito de classe alta, muito rica, etc. Isso até a mim incomoda um pouco, porque ninguém trabalha ali, ninguém faz nada ali, né? É uma coisa assim, do que eles vivem? Eles vivem de renda, né? E aí, uma coisa muito mesmo fim do século XIX, início do século XX,
E a tuberculose é uma doença do século XIX, né? A tuberculose é a doença do romantismo. Então, tem uma coisa meio melancólica, um fim de mundo, né? E aí, voltando à questão do Zé Ricardo, existe um fim de mundo nesse romance. Ali é um mundo acabando mesmo, né? O mundo acabando, exatamente. E sabe aquela coisa meio que baile da ilha fiscal, aquela coisa de, sabe, último baile, aquela coisa que aquele universo vai ruir, né? E eu não vejo nenhuma positividade nesse negócio, porque o Castor, vejam, ele é um ser híbrido, né? Aí o Hélio falou assim, ele é herói ou ele é vilão? Ele é híbrido, né? Ele é muito conflituoso também, porque ele tem os dois lados, o homem do sonho e o homem da vida também. Ele é um engenheiro, né? Ele não é, ao contrário do narrador do Morte em Veneza, ele não é um escritor. Ele é um engenheiro de formação, né? É assim que o Setembrino chama o tempo todo, né? O engenheiro. E a sua ciência, engenheiro, né? Então, ele tem um lado homem da vida, ele foi educado para ser um homem da prática, né? Um homem do ganho da vida, um homem, né? E, ao mesmo tempo, ele quer se inserir nesse universo da tuberculose, que é representado metaforicamente pela doença, mas que é o universo da arte, né? Porque a tuberculose é colocada no século XIX como a grande doença dos artistas, né? Me lembro que o Cadu, há uns dias atrás, nós estávamos comentando isso, a Montanha Mágica, ele diz assim, ele quer ficar tuberculoso, ele quer. Ele quer. Porque ele quer ficar inteligente, ele não é só inteligente, ele quer virar artista, ele quer virar artista. Deixa claro, ele fala assim, não, eu tenho febre, mas não é febre, aí o Joaquim fala, mas o que você tem? Não sei, eu tô mal, ele deixa, é muito ambíguo, né? É um livro que segue pelas ambiguidades, ele fica com vontade de ficar lá, né? É isso mesmo. Então, mas porque isso lhe conferiria uma aura de algo que ele não traz, que é esse lado prático, essa aura homem do sonho, que é a aura do homem romântico, que é a aura do artista, do sonhador, daquele que não se preocupa com as mundanidades, né, nem com ganhar a vida, etc., e que faria dele algo melhor, talvez, né, algo mais avançado. Mas é tão interessante porque, apesar, né, disso tudo que o Cadu falou, né, do Thomas Mann, agora eu estou falando do Mann, né, tentar usar a arte como uma forma de crítica, né, ele ainda assim coloca essa arte de um ponto de vista idealizado na obra dele, né, e melancólico também. Então, eu não vejo positividade nessa, assim, não que a obra seja ruim, mas assim, não existe de jeito nenhum, mas assim, não existe nenhuma, parece que é um mundo acabando mesmo, eu não vejo nenhuma esperança, assim, nenhuma luzinha de esperança saindo dali. E eu queria só dizer para vocês, só para terminar, que eu fui buscar essa questão da tuberculose no livro da Susan Sontag, né, no A Doença como Metáfora. A Sontag, ela fala dessa metáfora da tuberculose como metáfora do dom artístico, né? Ela traz bastante essa ideia. Literalmente. E ela cita várias passagens do Montanha Mágica para exemplificar essa ideia de como era configurada metaforicamente a tuberculose no século XIX, né? Então, ela vai dizer, por exemplo, olha lá, ela diz assim, ao que parece, ser tuberculoso já havia adquirido a conotação de ser romântico em meados do século XVIII. No primeiro ato da cena 1 da Sátira da Vida da Província, intitulada She Stoops to Conquer, ela se rebaixa para vencer, de Oliver Goldsmith, o Sr. Hardcastle queixa-se delicadamente com a Sra. Hardcastle de que ela mima em demasia Lumpkin, seu leviano filho de um casamento anterior, porque justamente ele seria tuberculoso. Esse diálogo sugere que a fantasia em torno da tuberculose já era uma ideia aceita naquele momento, né? Aí ela vai citar o Shelley, ela vai falar essa relação da tuberculose, dessa aura da tuberculose, como algo que te faz acessar os seus dons mais criativos, mas não só a criação, né? Essa questão da sexualidade, dos instintos, da fome, né? Da vontade de comer, do despertar desse apetite, né? Que também é retratado no livro. Então, me parece algo muito melancólico, assim como quase como uma opção por um
um homem do sonho que está morrendo mesmo, sabe? Na obra do Mann. No Morte em Veneza eu vejo assim também, né? O artista também em decadência, né? Também em desfazimento, e muito ligada a essa metaforização dessa doença especificamente, né? Que é a tuberculose, que ganha essa aura, principalmente no romantismo, né? Do século XIX. Eu queria comentar, Fabi, pegando esse gancho, eu queria comentar assim, é muito prevalente a ideia de que para o Hans Castorp ficar doente é ficar inteligente, é entender um pouco melhor. Tem uma hora que ele fala assim que a hora que tem o gramofone, né, que chega um gramofone lá no sanatório, que ele vira um DJ do sanatório, né? Então ele que põe as músicas, ele que vai tocando e tal, e não deixa ninguém chegar no meio do gramofone, né? Então ele que põe as músicas e tal, e ele fala assim que ele tinha que cuidar daquilo lá, porque as pessoas, apesar de serem doentes, são rudes. Isso está escrito literalmente lá, né? As pessoas, apesar de serem doentes, são rudes. Apesar de serem doentes, são rudes, né? Então, é bem essa ideia. Mas ele coloca... Para ele deve ser uma contradição em termos, né? Como é? Como? Mas se fica doente, fica inteligente, como é que vai esse povo estar desse jeito? Não entra na cabeça dele. Não entra na cabeça dele. Aí é o seguinte, mas ele coloca na boca do Settembrini e do Nafta a negação dessa ideia. Né? Tanto para o Settembrini quanto para o Nafta, ficar doente não é ficar inteligente. Para o Settembrini, por quê? Porque ele percebe a armadilha da comunidade que se cria em torno da doença, bem como suas leviandades. Para o Nafta, porque ele vê na doença um meio de elevação espiritual, mas uma forma de redenção pelo martírio. O Nafta, o pensamento dele é esse. Para o Settembrini, não. Ele fala assim, isso aqui é uma armadilha. O Settembrini faz o diagnóstico, né? A gente fala, logo no começo ele fala assim, vaza daqui, não fica aqui. Isso aqui é um negócio que você tem que some daqui, né? E aí ele fala, não, eu estou achando legal. E depois, quando ele conhece o Nafta fala assim, não, eu não concordo com você, porque, na verdade, a negação do corpo, a doença, ela só funciona como forma de martírio, para a redenção de todas as coisas ruins que nós cometemos aqui nessa terra. É para isso que funciona a doença, né? Quase como um autoflagelo, não é? Então, é bem interessante. Esses diálogos entre o Settembrini e o Nafta, eles já foram motivo de tese, né? De várias teses, um monte de coisa. Por quê? Porque o Thomas Mann conseguiu colocar uma riqueza, uma profundidade de pensamento que, assim, é muito complicado, né? E é muito interessante quando chega o Mynheer Peppercorn. Não sei se todo mundo chegou nessa parte do livro. Por quê? Porque a figura do Nafta e do Settembrini, perto do Mynheer Peppercorn, que era um homem do mundo, eles viram anãos. Eles viram dois anões. O Castorp fala assim, caramba, esse cara, ele faz os dois dos meus mentores, né, que são caras que disputavam o meu espírito, virarem anões. Perto dele nada mais faz sentido, né? Por quê, né? O que seria essa ideia, né, essa potência, né? Ele chama de rei, a figura régia, né, do Peppercorn, como é que ele domina o ambiente, né? Como é que essa vida prática acaba passando a régua, né, em cima da... E é tão irônico esse nome, né? Porque Peppercorn é o grão de pimenta, né? É muito louco, quer dizer, como é que o rei pode ser um grão de pimenta, né? Uma coisa, uma ironia na noção do nome. E aí eu acho que a gente cai um pouco naquela questão inicial, quando o Belisário colocou a questão do romance de formação, né? Vejam que interessante, depois eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, se existe essa apologia da tuberculose, se existe um resgate, vamos dizer assim, da ideia da tuberculose como a doença do artista, né? Ficar doente é virar artista, ficar criativo, etc. A pergunta que me veio, e eu acho que na hora não consegui responder, mas agora talvez exista uma possibilidade de resposta, seria, então, o que faz desse romance um romance moderno? Né? Se ele está falando de um mundo em dissolução, se ele está retomando uma ideia
de tuberculose, uma ideia romântica dessa doença, vamos dizer assim, né? Fazendo até uma apologia dessa visão, né, da tuberculose e tudo mais. O que faria desse romance um romance moderno? O que vocês acham? Por que ele é um romance do século XX, não do XIX? Por que ele não é um romance de formação? E aí a gente retoma a história lá. Ele é um romance de formação. Eu discordo que ele não seja, mas ele é um romance de formação satírico. Então, né? Exatamente. E o que é a sátira, Cadu? Então, mas assim, só respondendo a sua pergunta, ele é um romance de formação satírico e ele é um romance moderno porque ele é um romance sobre o tempo. Ele é um Zeitroman. E assim, é uma forma de você entender como que você pode contrapor o tempo narrado, a desorientação que ele causa, né, de ficar lá, e o tempo de ler o livro. Tem partes nitidamente que ele faz com que você se sente e fala, porra, o negócio não anda, não vai, né? Então, assim... É terrível. Eu tive muita dificuldade na leitura, muito. Mas então, por quê? Exatamente por isso. O que é ser satírico? A sátira é uma forma de corrosão. Então, não é? Então, olha só que interessante. Ele é um romance, ele pode ser considerado um romance de formação, mas não como o Wilhelm Heister, por exemplo, como o romance de formação canônico, conceitual, como era o romance de formação do XIX. Ele é um romance de formação dissolvido, dissoluto. É um romance de formação dissolvido de várias formas. E como é que se faz essa dissolução? Pela dissolução do tempo cronológico, que é construído de uma outra forma, pela dissolução desses personagens, que não são personagens numa formação linear, como é o do romance de formação do XIX, ou seja, o romance de formação clássico, ele pega um ser cru e faz dele um homem do mundo, que é esse o Wilhelm Heister. Aqui não, você está pegando um homem do mundo e dissolvendo esse homem do mundo, e isso é um traço absolutamente moderno. Arriscar uma classificação? Talvez. Arriscar uma classificação aqui, é um romance de formação desconstrucionista. Então, mas você sabe que o Thomas Mann ele era muito fã do Cervantes, né? Então, da mesma forma que Don Quixote ele é uma sátira aos romances de cavalaria do século XVI, a ideia de fazer a Montanha Mágica era ser uma sátira de um romance de formação voltado para a doença. É daí que ele corrói que você usou, essa ideia desses valores burgueses, né? Então, assim, eu acho que é um romance de formação. É muito legal, vocês têm que ler a crítica que o Ricoeur faz do livro, no Tempo e Narrativa. É muito interessante. O Ricoeur tem todo aquele jeito, né? Ele vai falando, e para ele é muito interessante a discussão sobre o tempo. Mas, assim, a crítica que ele faz é muito interessante. Ele começa a se perguntar. Ele fala assim, ó, o romance, a Montanha Mágica são 3 coisas. Ele é uma crítica cultural, ele é um romance de formação, seja ele satírico ou não, mas é um romance de formação, e ele é um romance sobre o tempo. Aos modos como é Miss Dalloway, ou aos modos como é a Procura do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Então, assim, eles são romances que falam sobre essa história do tempo, né? Como é, por exemplo, 100 Anos de Solidão, também do Gabriel Garcia Marques, também tem a ver. Eu acho que são romances que bebem dessa fonte, né? Então, eu acho muito interessante a junção desses 3. E ele fica jogando com essas 3 coisas e falando, olha, mas se for assim, se for assado e tal. Aí, no final, ele chega à conclusão que é mais um romance sobre o tempo, talvez, né? Eu acho que é muito interessante. É bem isso. Né? Então, e aí essa corrosão está na forma naquilo que o Hélio pegou na leitura dele. Quer dizer, quando o Hélio pergunta, mas ele é um romance do quê? Ele é um romance de formação, ele é um romance filosófico, ele é um romance isso, ele é um romance aquilo, ele é tudo. E quando ele junta tudo, ele faz essa mistura. Como é que você falou que o Thomas Mann era, Cadu, não é mestiço, é o quê? Mistura. Quando ele faz essa mestiçagem de gêneros todos, isso também é uma forma de corrosão da forma romance, como é a forma clássica do XIX. E isso faz dele um romance do século XX também, né? Que é, ao mesmo tempo, um espelho de uma sociedade que se corrói, que vai entrar em colapso dali a pouco. Que acabou na Primeira e na Segunda Guerra, totalmente, né?
Muito bom, foi bem interessante. Muito bom. Gente, alguma pergunta mais? Estamos aqui no nosso horário, alguma colocação? Hélio? Não, Cadu, só parabéns para variar, uma Super. apresentação super didática, legal, gostosa. Eu acho que é isso. Tá muito Sim, bom. aprendemos muito, né? Demais Sim, mesmo. com certeza. Vimos a montanha e lá chegamos. Muito obrigado, Cadu. Legal. E eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar para vocês os capítulos da Susan Sontag em que ela faz essas referências à tuberculose, que eu acho interessante, e lembrar também a vocês que nós vamos trabalhar o Morte em Veneza no início de novembro. Muito embora a gente não vá trabalhar a obra do Thomas Mann, a gente vai trabalhar com o filme do Luchino Visconti, e quem vai estar com a gente é a Renata Junqueira, professora da Unesp de Araraquara, comentando o filme, a narração do filme do Visconti, baseado, então, no Morte em Veneza. Então, a gente ainda vai voltar a isso, tá bom? Então, gente, Cadu, super obrigada. Obrigada, Andréa. Obrigada pela presença de vocês, tá? E eu deixo uma boa noite e agradeço a presença de todos. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite, até a próxima. Boa noite, gente.